Oi, pessoal. Tô aqui me preparando para a live. Vamos chamar aqui o Dr. Nelson. Esperando ele entrar. Vamos ver o que rola aqui. Oi, gente. Só gente conhecida aqui, só gente legal, hein? Tá bom. Olá, Dr. Nelson. Olá, doutora Sibeli, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Eu vou bem. Não, vamos tirar essas formalidades, né? Vamos como Sibeli, Nelson, para mim tá tudo tranquilo, é muito E a melhor, gente segue, tá ótimo. né, Sibeli? É um prazer. Nelson, queria te, primeiro de tudo, agradecer dessa oportunidade da gente falar desse assunto que eu sou muito fã. Eu acho particularmente que o futuro da medicina é baseado na genética e tudo que ela envolve, e que a gente tem muito que aprender ainda. Por isso, trazer conhecimentos para a gente nesse assunto é sempre importante. Obrigada por isso. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar falando com seus pares, né? Você que é honrada no seu meio e esse espaço é muito importante para tirar dúvida e esse tema, né, de genética é um tema difícil, né? Mas é um tema que as pessoas precisam ter contato, né? Uma vez que o mundo está rolando em novas tecnologias, né, perando a realidade da inteligência artificial, mas tem algumas bases sólidas a medicina, né, e são bases que são intransponíveis, no meu ponto de vista. E eu que trabalho com célula-tronco, e você também trabalha com célula-tronco, né, direta e indiretamente também, acho que é um mundo sem limites, e eu acho que tem muita coisa desconhecida ainda. É isso que eu temo, né? Mas acho que um bate-papo com o pessoal, acho que acaba tirando dúvidas, ou às vezes até o contrário, né, Sibeli? Às vezes acaba criando até mais dúvidas, do meu ponto de É, vista. Mas eu acho que trazer dúvidas também não é tão mal. Eu acho que cria perguntas e a gente vai atrás de respostas, e eu acho que isso que é o mundo, né, da ciência. com certeza. E são as perguntas que movem, né? Eu acho E como o senhor disse, de dúvidas aqui, deixo aqui um espaço aberto para quem estiver acompanhando a gente. Se a gente não discutir algum assunto que vocês tenham dúvida, faça aqui a pergunta. Eu estou prestando atenção aqui no que vocês estão enviando, que a gente tenta responder o mais prontamente possível. que Doutor Nelson, pulo da verdade também. Eu sou ah, hematologista, né, de formação. Eu tive a sorte de ter a minha formação aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Tive uma segunda sorte de dividir contato com colegas médicos, tal como você, pessoas idôneas e que me engrandeceram, fez crescer o conhecimento. E queria dizer que eu acho que eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar, para falar a verdade. Eu sempre entro assim, é a melhor forma da gente conversar. com certeza. Com certeza. Doutor Nelson, como foi a Crio Brasil que colocou a gente nesse contato? Me fala qual é o trabalho do senhor lá na Crio Brasil? Então, essa clínica Criogênese, ela foi fundada há um pouco mais de 20 anos. A priori, ela provavelmente é uma das primeiras no Brasil. Eu vivi um momento de transição que foi interessante. Na época, eu já trabalhava na área de hematologia e tinha muito contato com transplante de medula aqui no hospital. E o que me alertou na época era que eu vivia uma coisa que acho que hoje continua com o problema, que é a falta de doador compatível. Isso é tão real que as pessoas, quando têm uma doença maligna, acabam se preocupando, né? Será que eu tenho doador compatível, né? E na época, o que surgiu é o uso da célula-tronco do sangue de cordão. E eu comecei a perceber que muitos brasileiros, na virada do século, estavam coletando o sangue de cordão dos seus filhos e mandando para Boston, nos Estados Unidos, né? E eu pensei assim, nossa, como que ele está? O porquê de tudo isso? E eu, obviamente, com contato com americanos, eu estava crescendo muita área de terapia celular usando células-tronco de diferentes fontes. Mas eu não achava correto, ou pelo menos eu não achava a melhor ideia dos brasileiros mandarem para fora material biológico dos seus filhos sob leis estrangeiras, né? Eu achava que era uma ideia
guardar no próprio território, e daí foi a fundação, eu sou um sócio fundador da Criogênesis, e com isso a gente começou a guardar as primeiras células-tronco de sangue de cordão de brasileiros em território brasileiro, né? E em São Paulo, que a nossa sede fica em São Paulo, próximo aqui, que foi estrategicamente escolhido por ser próximo dos principais aeroportos do país, no sentido também desse brasileiro que guarda célula-tronco no Brasil ter a oportunidade de exportar caso seja um protocolo internacional. Então, eu sou Eu, um sócio fundador médico, o meu sócio também é médico, também com formação nas clínicas, é Luiz César, o nome dele, e eu acho que foi uma conjunção, né? É uma visão, ou seja, eu sei que é uma empresa privada de terapia celular, mas com uma visão também médica, que ajuda muito no meu ponto de vista, né? eu tive a oportunidade e o privilégio, né, de conhecer os laboratórios de vocês lá perto do shopping, um pouquinho mais para frente do shopping Guatemi. E os tanques é algo fantásticos, né, doutor Nelson? A gente da reprodução está acostumada com aqueles tanques menorzinhos, os tanques são gigantescos e tudo muito interessante. Eu queria até agradecer as meninas que me receberam lá e que foram super atenciosas comigo. É interessantíssimo. Mas vamos lá, doutor Nelson, eu posso fazer umas perguntas para o senhor, que é o que, assim, o que está no nosso dia a dia no consultório, que eu acho que talvez vai ajudar a guiar a nossa live e tirar algumas dúvidas das pacientes também. Começando Tá? pelo básico, sabe? O que são células-tronco? Isso é fundamental, né? O células-tronco é um negócio que vem sendo comentado de forma mais forte de 20 anos para cá. O início dele foi a célula-tronco da medula óssea, do tutano, que é a região de dentro dos ossos. O, no século passado, na década de 60, né, começou pesadamente pesquisas nessa área, e o Donald Thomas, que é o prêmio Nobel de Medicina norte-americano, ele descobriu que se você pegar a célula-tronco da medula de um paciente, colocar no outro, ele consegue fazer o tratamento que hoje todos conhecem como transplante de medula óssea. E o que ele descobriu que é a base do conhecimento? Que a célula-tronco, embora ela seja uma célula imatura, ou seja, um bebezinho de célula, nesse sentido, ela consegue diferenciar em diferentes tecidos. Ou seja, aquela célula-tronco que está na medula, na hora que ela passa para a periferia, ou seja, para o sangue periférico, ela circula na forma de diferentes funções. Por exemplo, de forma prática, glóbulos vermelhos, que carrega o oxigênio aos tecidos, os leucócitos, são os glóbulos brancos que fazem a defesa do nosso corpo, e as plaquetas promovem a coagulação do nosso sistema quando sangra. Só que a partir daí, os pesquisadores começaram a cavocar mais esse buraco. Será que essa célula-tronco ela só forma um sistema hematopoético, ou seja, só o sangue? Eu acho que a resposta foi clara e rápida, não. Aí pesquisadores da Europa, Rússia, Japão, Estados Unidos, França, os países mais ricos na época, né, começaram a investir de forma pesada e começaram a ver que existiam vários tipos de células-tronco e que não formavam só o sistema sanguíneo. Sim, nós temos vários outros tipos começou aquela pergunta, bom, se nós temos essa capacidade de manipular essas células-tronco, sabemos onde ela se forma, nós podemos colocar isso em laboratório e fazer formar novos músculos, novas células de cartilagem, novas células adiposas, novas células de pele. Você imagina o que foi de 30 anos para cá essa avalanche de conhecimento de que seria possível, portanto, o tratamento de doenças potencialmente incuráveis, né? Porque você sabe, quem era acamado por uma lesão de medula espinhal, por um acidente de moto, ele está ele sabidamente está sabendo que vai ficar por resto da vida acamado e sem nenhuma possibilidade de melhora. Com essas pesquisas, obviamente, começa a abrir frente, não só a visão médica, mas, sobretudo, a visão do paciente, que, no final do túnel, a vontade nossa
como médico é ajudar o próprio paciente, né? Então, a célula-tronco, eu acredito, em todas essas pesquisas que somam mais de 30 anos, nos responde à possibilidade, nos dirige à possibilidade de curar ou ajudar a curar essas doenças intratáveis, como, por exemplo, que eu exemplifiquei recentemente, que é a medula espinhal, a lesão da medula espinhal, medula nervosa. E com isso eu já abro duas frentes, que é aquela célula-tronco que eu acabei dando o primeiro exemplo, do professor Donald Thomas, que eu comentei que é Nobel de Medicina, que mostrou que a célula-tronco promove a formação de tecidos sanguíneos, mas também outras autoridades que acabaram mostrando que essa célula-tronco pode formar diferentes tecidos do corpo. E tecidos nobres, como o neurológico, né? O tecido nervoso. Interessante. Então, Interessante, eu notei. muito bonito, é um campo tão bonito e tão grande que cria muita dúvida. Com certeza, com certeza. Doutor Nelson, o senhor falou de possíveis localizações, né, das células-tronco. Ah, onde existe, quais são os lugares que a gente pode achar células-tronco? Eu comentei do transplante de medula óssea, porque no século passado, na virada, né, na década de 50, 60, quando começou as pesquisas do transplante tradicional de medula, a principal fonte de célula-tronco acaba sendo a própria medula óssea, né? Só para exemplificar para o pessoal, hoje você vai para um transplante, se você for um transplante tradicional, coleta de células-tronco da medula óssea, você vai encontrar em dois pontos principais. Aqui no externo, esse osso aqui, essa placa que nós temos dura na frente do coração, que se chama osso externo. A gente funciona com agulhas. Isso aí, é claro que é tudo anestesiado, tá, gente? Fiquem tranquilos. E também na região da bacia, que é a região da pelve. Aquela região da pelve, ela tem na sua estrutura interna muita medula óssea. Então a gente, obviamente, o paciente deitado com a barriga para baixo, a gente funciona a parte do bumbum, né? O bumbum, uma parte de cima, e a gente vai tirando pequenas quantidades de líquido vermelho que contém a célula-tronco. Essa é a principal fonte. Indo direto à tua pergunta, que é fundamental, quais são as outras fontes que são acessíveis? Porque é importante dizer que célula-tronco potencialmente nós temos em qualquer tecido. Mas é claro que não dá para coletar de forma tranquila qualquer tecido. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem gente que estuda a célula-tronco que tem no cérebro, mas não seria prático para nós coletarmos célula-tronco do cérebro de uma pessoa. Não é tão simples. Então, a ciência, nesses 30 anos, começou a buscar quais são as fontes acessíveis clinicamente. E são elas a medula óssea, como eu já exemplifiquei, o sangue de cordão umbilical, o cordão umbilical, que o sangue e você que é sua área, né? O cordão umbilical e a placenta é uma unidade que faz o suporte de alimentação ao bebê, mas logo depois do nascimento ela praticamente é jogada no lixo, para não dizer outra palavra, perdoe-me a sinceridade. Mas ela, nessa pesquisa, mostrou que se você coletar o sangue que é contido naquela unidade, e o tecido do cordão, que é o próprio cordão umbilical como tecido, elas contêm grande quantidade de célula-tronco. Então, nós temos mais duas fontes além da medula óssea. O sangue de cordão, que é o líquido que está dentro da placenta e do cordão, e o tecido do cordão umbilical, que antigamente as mães guardavam mumificado numa gaze, guardando como lembrança, né? E também, acho que uma fonte que é muito fácil de coletar, um poder de regeneração imensa, é a polpa de dente, que principalmente a polpa do dente de leite, que é na fase da criança, né, que faz a troca. Aquele dente de leite, você sabe que eu sou uma pessoa que eu paguei por não acreditar. Porque quando eu comecei a estudar a polpa de dente, eu achei que ali não teria muita coisa. Mas eu paguei. Porque, olha, quando a gente começa a ver os fatos, a gente tem que começar a mudar o nosso conceito. E vi
que na polpa do dente, que é a parte central, quando eu falo polpa, não é o dente osso inteiro, aquilo visível da gente. É a parte interna, é a parte onde tem o feixe vasculo nervoso, ou seja, os vasos e o nervo. Junto com os vasos e o nervo, ou seja, embebido nele, tem uma quantidade imensa de célula-tronco, mas um tipo muito especial, que é o que tem no tecido de cordão também, que é a célula-tronco mesenquimal, que é aquilo que forma tecidos não sanguíneos, como eu expliquei. Agora, a medula óssea e o sangue de cordão umbilical, que são a parte líquida, vamos dizer assim, elas têm muito poder de formar células-tronco hematopoética, que a gente fala, que é aquilo que forma o sangue. Então, só para esclarecer melhor, né, o seu público, principalmente, né, que está ligado muito a esse assunto, é que hoje o mundo trabalha com dois tipos de célula-tronco. A célula-tronco hematopoética, que forma os tecidos sanguíneos, principalmente, e a célula-tronco mesenquimal, que é aquilo que forma os tecidos outros, como o neurológico, cartilaginoso, né, e o ósseo. Então você imagina a quantidade de pesquisa que tem, né, na área clínica, inclusive, de uso dessas células-tronco para recuperar tecidos que o ser humano perde durante sua vida, seja por inflamação, seja por trauma. Né? Nossa, já tô pensando um monte de... Doutor Nelson, só brigo com o meu cachorro antes que ele comece a latir. Não, fica tranquilo, fica à vontade. Eu também tenho Eu um grande já... para falar. Eu já tô pensando aqui, ai meu Deus, minha mãe não congelou as minhas células troncos do meu cordão umbilical, mas eu lembrei que ela fez uma joinha, quando o pessoal mais antigo faz aquela joinha com o dente da criança, sabe, E quando sai? é uma... Então eu já entendi também que aquilo não serve para nada, porque não vai ter meus vasos sanguíneos lá. Mas o senhor conversando assim, começa a surgir muitas dúvidas, né? A gente vai falar bastante do congelamento do cordão de um recém-nascido, mas nessa nossa conversa aqui, doutor Nelson, já me levanta a possibilidade. Beleza, eu adulto posso congelar algumas células ou da minha pelve, ou do meu externo, da minha crista ilíaca, como o senhor disse, pensando em questões hematopoéticas, mas não tanto quanto regenerativas. Então, para um adulto, se ele demanda alguma necessidade regenerativa, então já era para ele, ele não tem mais possibilidade disso, ou ele usa isso doado de alguém? Já estou pensando aqui. Sim, habitualmente, eu acho que quando nós falamos dos primeiros protocolos clínicos, e eu participo diretamente disso, eu sempre penso em evitar maiores riscos ao paciente. Então, nessa primeira etapa, que a gente precisa fazer o balanço entre segurança biológica e benefício ao paciente, clinicamente, eu tenho optado por usar a própria célula-tronco para tirar o que a gente chama para tirar a problemática da rejeição. O ser humano tem um poder de rejeição muito grande. Tá? Não é à toa que nós temos linfócitos que fazem a análise do tecido, que são subtipos de células-tronco. Eles são muito poderosos em rejeitar diferentes tecidos que não são do próprio indivíduo. Então, por exemplo, o último protocolo que a gente fez com o Hospital das Clínicas, a Criogênesis, com o Instituto de Ortopedia da USP, nós coletamos de pessoas adultas, ou seja, eram adultos que sofriam de lesões ortopédicas intratáveis, para falar a verdade, e que a gente coletou a própria medula. Nós, obviamente, essas pessoas não tinham coletado as células do sangue do cordão umbilical, e muito menos da polpa do dente de leite. Então a gente resolveu fazer a coleta da própria medula óssea dele, e nós identificamos a célula tronco mesenquimal da medula. É um trabalho muito difícil. Nós expandimos isso em laboratórios e usamos clinicamente nesses pacientes no Instituto de Ortopedia. Um resultado muito favorável. Né? Esse trabalho já está publicado. Né? E, isso alimenta uma coisa. Uma pergunta é interessante a sua questão, porque muita gente às vezes fala assim, bom, então eu posso usar minha célula quando é adulto, por que eu vou guardar quando é criança? Uma coisa que eu quero deixar muito claro, o nosso corpo sofre todo dia intempéries ambientais.
Isso eu não tenho a dúvida disso. Tanto é só ver o nosso envelhecimento visual. O nosso envelhecimento visual, para mim, é uma forma didática para dizer o quanto a nossa célula-tronco sofre com tudo que a gente ingere, ou bebe, ou sofre radiações. Então, quando eu defendi há 25 anos, quando eu comecei a construir junto com o meu sócio Luiz César a criogênese, foi no entendimento básico, teórico e prático de que a célula-tronco, quando é guardada na sua juventude, ela tem uma outra capacidade, ela tem um outro relógio biológico de envelhecimento. Ou seja, se nós basearmos de que a célula-tronco envelhece, sofre mutações e podem causar doenças oncológicas ou tumorais ou doenças autoimunes, seria a lógica na época, e hoje mais defendida ainda, de que você coletar a célula-tronco jovem de um bebê, seja na polpa do dente de leite, seja no sangue de cordão, que é mais jovem ainda, é mais tolerante ainda, e com muito menos efeito colateral de rejeição, isso daria ao indivíduo uma vantagem. Além de ter o seu próprio material geneticamente compatível consigo mesmo, por questões óbvias, que é da própria pessoa, ela traria um outro relógio biológico zerado, resetado biologicamente. Quando você pega uma célula-tronco de um adulto que está com leucemia e você tira a própria medula dele, contendo já o sofrimento das intempéries ambientais da idade, das drogas que você acaba tendo contato mesmo não querendo, porque qualquer alimentação hoje é cheia de núcleos químicos e físicos que alteram. Então, tudo isso faz o envelhecimento e traz as mutações. Então, o uso das células-tronco no adulto só se faz porque não há outra saída. Mas uma coisa, e esse conceito eu gostaria muito de passar, não é à toa que a célula-tronco mais jovem tem muito mais vantagem, tem outra potência, tem outro time biológico, o relógio está zerado. Né? Eu sei que parece infantilóide o que eu vou falar, mas se você pega um carro usado e o mesmo carro novo, não há dúvida que a chance de dar problema num carro usado é muito maior, por mais cuidado que você tenha. O ambiente é muito agressivo. O ambiente atualmente ela está extremamente agressivo. Para quem estuda com material biológico e faz cultura de células, sabe que qualquer alteração ambiental que você faz, a célula morre. Quando eu vejo isso no laboratório, doutora, eu acabo transportando isso à imagem nossa, de que nós somos um ser celular no mundo. E o universo, para quem defende que o universo está melhor biologicamente, eu não estou discutindo isso com essa pessoa. Eu estou discutindo, apresentando fatos às pessoas que entendem que o nosso mundo não está melhor. Seja psicologicamente, que o mundo está maluco, seja na questão biológica também. Né? Com certeza. Me corta, tá, doutora? Me corta porque eu acabo falando muito e às vezes acaba atrapalhando. Mas assim. Não, mas tá, eu não tô cortando que tá super interessante, doutor Nelson. Eu tô aqui mais de locutora do que qualquer outra coisa. É um mundo à parte, né? Não deixa de ser um mundo à parte. Doutor Nelson, uma das perguntas que me levantaram aqui é, além da possibilidade da coleta dessas células jovens, através na hora do parto, da coleta do cordão umbilical do bebê, como que nessa coleta eu acho que é algo mais fácil para as pessoas entenderem. É ir lá coletar o sangue, todo mundo sabe como se coleta um sangue, mas tem todo um preparo para fazer essa coleta desse sangue. Sim. Da mesma forma que também deve ter um preparo e uma especificidade para a coleta das células da polpa do dente. Porque o que estão me levantando aqui é justamente isso, a falta de informação que a gente se tem. Pô, meu bebê já nasceu, eu não tinha essa informação, eu já não coletei, mas ainda tem os dentinhos de leite, tanto do dente de leite da criança, quanto do cordão umbilical, doutor Nelson.
O senhor pode explicar um pouquinho melhor qual é o preparo e como é feita essa coleta? Perfeito, fundamental isso aí. Agradeço até a pergunta, porque eu vou tentar ser menos teórico e mais prático, porque eu acho que os pais, eu acho que os pais nessa fase da vida, que estão querendo ter a sua prole, né, ela tem preocupações mil. Né? A gente acha, quando eu era pai, eu falei assim, eu não vou me preocupar com essas futilidades. Cara, eu era o que mais me preocupava com tudo, com quartinho, com cor do lençol, junto com a minha esposa. Eu tenho 2 filhos hoje. E é uma felicidade ter filho. E eu estimulo que as pessoas procurem, é um direito de todos. Né? E assim, no meu ponto de vista, eu acho que as coisas têm que ser muito feitas de uma forma bastante tranquila. Quando eu falo isso, é porque eu vejo alguns pais de última hora, quando está indo para a maternidade, ligar para o banco de sangue de cordão, assim, olha, eu quero coletar, como é que funciona? Acho que esse é o primeiro ponto. Né? É Tem delivery, uma, né, doutor Nelson? e não é porque eu estou falando assim, você vai coletar e agora você liga. Longe disso, eu quero assim, se você está pensando nisso, entra no site da Criogênesis, dá uma ligada e tira as dúvidas. Tenta fazer isso entre a quarta e o sexto mês, para fazer que, que o último trimestre sobre total tempo para que você se preocupe com outras coisas, porque virão outras coisas. E é simples. Primeira coisa, contrato. Não confie em todas as empresas. A vida é muito difícil, eu sei. Tente lidar com empresas que deixem você claramente informado das questões contratuais. Esse é o primeiro ponto. E eu sei que é muito chato, mas o contrato tem que ser uma coisa clara, sem confusão. Primeiro ponto. Segundo ponto, está claro como que é feita a coleta, como você me perguntou, doutora. E assim, a coleta tem que ser feita no momento do parto. Eu, no começo da criogênese, já aconteceu de tudo, doutora. Parece que eu estou inventando para poder ilustrar para os pais. Mas eu já recebi a placenta inteira no laboratório, mandado de uma cidade a mais de 1.000 quilômetros. Infelizmente, o colega acabou não entendendo. Era o início dessa tecnologia. Ao invés dele coletar o sangue de cordão, ele mandou a placenta inteira, junto com a bolsa. Então, eu vi muita coisa. Então eu sei que a gente precisa ter gente treinada. E hoje os colegas estão muito mais treinados do que há 25 anos atrás. Então isso fica mais tranquilo. Então, pais, leiam o contrato, tirem todas as suas dúvidas entre o quarto e o sexto mês, idealmente. Não é obrigado a coletar, mas pelo menos tenham esse contato para começar a viver o que é uma coleta de sangue de cordão e para que serve. E o sangue é tecido de cordão. Normalmente a gente instrui, nós temos 2 sistemas. O próprio colega fazer a coleta, que é o próprio obstetra, né, do paciente. Eu acho que nutre confiança, né? A gente não quer atrapalhar jamais a confiança entre o médico e o próprio paciente. Mas nós ficamos à disposição do colega no sentido de a gente enviar um funcionário nosso tecnicamente treinado para auxiliar ou fazer a coleta propriamente dita. Essa coleta tem que ter um cuidado muito especial, porque logo depois que nasce o bebê, obviamente ele vai para os cuidados neonatais, ou seja, não põe em risco a saúde do bebê, fica um núcleo, cordão e placenta para ser tirado e, obviamente, seria descartado. Antes desse descarte, é feito 2 tipos de coleta. A punção numa bolsa, que é para remover o sangue que é contido ainda no núcleo cordão placenta. Então, retira em torno de... O ideal é que retire acima de 70 ml. Não é muita quantidade de sangue, mas o fato é que é muito rico de célula. E depois de drenado esse sangue numa bolsa, ele é devidamente colocado num kit que a gente deixa à disposição dos pais e do médico. E logo depois, se a mãe optou por coletar o tecido de cordão umbilical, que é aquilo que os pais mumificavam ou guardavam de várias formas que eu já vi, a gente corta 10 centímetros do tecido do cordão e colocamos também numa garrafinha contendo um líquido. E isso aí, juntos, vão ao laboratório. Quanto antes chegar ao laboratório, obviamente é melhor. Por quê?
todo esse processo tem a temperatura controlada, né? Todo esse processo depois vai ser verificado de forma técnica para dizer se as células estão em boa quantidade, se não há uma contaminação bacteriana, se aquilo tem realmente células-tronco. Então, tudo isso é visto e sem aumentar a preocupação dos pais. Acho que isso é fundamental. Feito de uma forma tranquila, sem preocupações, o próprio colega e a assessoria técnica que nós damos para fazer a coleta ou auxiliar o colega não trará maiores problemas e não aumentará qualquer risco ao procedimento da cesariana ou do parto vaginal espontâneo, tá? Sem maiores problemas. Acho que esse é o ponto. Depois isso vai ao laboratório, é feita toda a purificação, visto todas as questões técnicas que eu comentei, e esse resultado é reportado aos pais, porque a gente precisa garantir a eles que esse resultado seja passado no sentido dele entender que aquele produto estará apto, acho que isso é o mais importante, estará apto a ser utilizado quando ele precisar, ou quando o filho dele precisar. No caso do tecido da polpa de dente, obviamente o filho já está com seus 5 a 8 anos, em média. Ele pode ter coletado, obviamente, o material quando nasceu, mas existe uma boa parte que acabou não coletando e acaba buscando a polpa de dente para ter essa última oportunidade de coleta. É praticamente a mesma coisa. Mas eu chamo a atenção de um ponto aí, doutora, que eu acho que a grande maioria dos pais acaba até por uma desinformação, acaba assim, complicando a forma da gente guardar a célula tronco mesenquimal. Eu já vi pais chegando na criogênese com o dente já extraído e dentro de uma caixinha. Então, cuidado. A polpa de dente, aquela parte interna da polpa de dente, é uma polpa viva, cheia de células. Quando o dente já está muito mole e saiu na boca, no dedo ou do próprio filho, ou a mãe chega lá, ó, tirei o dente. Provavelmente, aquela polpa já está toda consumida. E por isso que, obviamente, o dente caiu. Então, o que nós fazemos e orientamos até com um curso que nós damos para os colegas dentistas e também para os pais que tiverem interesse de saber todo o procedimento em si, quer mostrar que é feito com antecipação, que é o momento em que o dente já está sendo substituído praticamente pelo outro dente. Ou seja, antes de haver aquele amolecimento completo e aquela risólise que a gente chama, que é a queda total do dente. É nesse ponto que o dentista, e isso é exclusivamente uma atividade do dentista. Eu, como médico, eu nem entro muito nisso, eu oriento a questão global biológica, no sentido das orientações para que o dente chegue numa forma, tirada de uma forma correta, sem influência de bactérias e fungos, e quando chega no laboratório, também de forma mais rápida possível, com um kit que nós mandamos, a gente corta o dente e a gente extrai aquela parte interna. Quando a gente extrai aquela parte interna, doutora Sibeli, vou te falar uma coisa, eu nunca vi uma célula tão potente para crescer em laboratório. A célula tronco mesenquimal a gente põe umas garrafinhas de cultura, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente tem que passar para outras garrafas para que a gente atinja um número ideal, para que a gente assegure se aquele bebê, se aquele filho, que o filho dessa pessoa que quer garantir um material no futuro, esse material tenha um número correto, com uma viabilidade correta, e com isso a gente só consegue, com uma boa coleta, um bom procedimento de extração dessa polpa, um bom procedimento de expansão numérica e tanques extremamente controlados, principalmente em termos de temperatura. Porque não é um material que a gente guarda por um ano e meio, 6 meses. Nós estamos falando aqui, eu tenho pacientes, eu tenho doadores, né? A gente fala de doadores na criogênese com hoje 20 anos de estocagem. E aí a gente faz o controle anual desses materiais e eles estão vivos. Então, e com isso a gente entra numa outra vertente, né? Que é, mas doutor, mas Nelson, a gente guardou o material agora. Esse material não estraga, porque por questão lógica, né? Qualquer
Desculpa eu fazer uma forma muito simplória de comparação, mas, por exemplo, se eu compro uma picanha, por mais que eu guarde ela num freezer de menos, que Doutor seja até Nelson, 20 graus, né? doutor Nelson, vou falar para o senhor, isso também é uma pergunta muito comum na reprodução. Aí eu falo, bênção para o nitrogênio líquido a menos 196 graus, mas não deixa de ser igual a carne, não dá para ficar congelando, descongelando, congelando, descongelando. Se vocês me perguntarem quanto tempo dura um embrião, um óvulo, um sêmen congelado, eu vou falar, não faço a mínima ideia, mas tem relatos de nascimento de embriões congelados já há 31 anos de idade. Então, assim, é bem possível, eu falo bem claramente, é bem possível que isso se torne um bem, já ponha isso no seu testamento, mas eu não consigo te responder, meu senhor e minha senhora, por quanto tempo isso tem uma utilidade. Eu acho que acredito que deva ser a mesma história, né? Olha, olha, Sibeli, eu acho que você respondeu por mim. Eu vou acrescentar muito pouco, só dando a minha versão hematológica, que é praticamente a mesma do que você vive. Não há limite ainda estabelecido pela literatura, desde que você guarde corretamente. Porque se você não cuidar da temperatura, ou se você tiver temperaturas transitórias, que a gente já fala, que oscila muito, isso traz problemas ao material biológico. Tá? Essa é uma preocupação fundamental da ciência. Né? A criogênese, há pelo menos 12, 14 anos, se errar eu erro por pouco, a gente vem sofrendo controle da, de, da Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue. Isso foi uma decisão estratégica, foi uma decisão foi muito discutida por mim e pelo meu sócio, que é o Luiz César, no sentido de como que a gente poderia garantir para os nossos clientes que o nosso produto é confiável. Não adianta só eu e ele falar, oh, nós somos bons, nós somos os melhores do planeta, eu vendo o melhor produto, não adianta. Eu acho que qualquer cliente seu, doutora, com o grau de inteligência, vai perceber que isso é balela. O que o cliente tem que exigir e o que nós montamos na nossa estrutura isso? A gente precisa ser credenciado de forma internacional. Porque onde está o melhor centro de pesquisa nessa área? Não há dúvida que ainda são os americanos, norte-americanos. E qual que é o melhor centro de controle de qualidade nisso? Para mim, ainda são os norte-americanos. E qual que é a melhor sociedade com isso? Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é a Associação Americana de Bancos de Sangue, que foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, que até hoje é o maior centro de qualidade de bancos de sangue do mundo. E eles vêm nos visitar rotineiramente para tentar ver se a gente está errado. Na verdade, eles vêm para ver se a gente está errado, eu tenho certeza disso. Sobretudo porque somos uma clínica brasileira e eles são autoridades norte-americanas. Né? Doutor, por isso que eu gosto de falar Crio Brasil, Criogênese Brasil, porque quando você fala em célula-tronco, as pessoas acham que não tem nada a ver com o Brasil, que isso é muito moderno, que isso não existe aqui. Eu falo, não, pessoal, vocês querem endereço, vocês podem ir lá visitar, vocês podem entrar no site, vocês conversam diretamente com os médicos, vocês têm todo o acesso possível e é logo ali. E não, sem dúvida, nós temos aqui perto, até nós temos um acesso, né, que é criogênese.com.br, que é a forma mais fácil de entrar. Mas sinceramente, eu peço para que as pessoas visitem. Porque na hora de visitar, você vê o porquê que nós somos credenciados pela Associação Norte-Americana de Sangue. Porque o centro de ataque das autoridades americanas quando vem para o Brasil é se realmente nós temos uma estrutura do frio confiável. Será que nós garantimos para esses clientes que eles mantêm isso a menos 196 graus de forma infinita? Ou seja, será que realmente eles são capazes disso? Será que esses brasileiros são capazes disso? Eu tenho certeza que eles vêm com essa noção, né? Porque eles são muito minuciosos. É uma visita que dura 3 dias. E eu vou ser sincero, no final do terceiro dia dá vontade de dormir por mais 5 anos, entendeu? Porque é extremamente cansativo. Eu imagino. São, são, e o que dificulta para nós, por mais que a pessoa fale inglês, é sempre mais complicado você falar na sua língua não nativa. Até para defender os pontos de vista que são, obviamente, altamente técnicos.
Então, isso é cansativo, mas é válido, porque eu posso dizer para os clientes que a nossa clínica é detentora dessa sinalização de qualidade. E uma coisa muito importante, tá, Sibeli? Eu não sei se é uma coisa que na época fez a gente decidir por isso. Nós começamos a perceber que os protocolos internacionais de pesquisa, Sibeli, ou seja, que aceitam pacientes brasileiros que vão para lá, desde que tenham coletado sangue de cordão umbilical ou tecido do cordão umbilical, eles só aceitam material vindo de uma unidade que coletou, que tem credenciamento internacional da ABB, que é a Associação Americana. Olha, Isso que foi um ponto-chave, além de, obviamente, dar credibilidade à nossa clínica, mas foi que fechou a nossa decisão de fazer o nosso credenciamento de qualidade com uma unidade externa, né, reconhecida no mundo inteiro. Por incrível que pareça, se os pares que nos assistem entrarem nos principais protocolos clínicos no mundo, vocês verão que a inclusão, o primeiro ponto de inclusão é ter o material em unidade credenciada de forma internacional, ou seja, pela Associação Americana ou pela FACT, que é europeia. então, doutor Nelson, então o cara achar que tem células-tronco congeladas e às vezes vai para fora, precisa fazer um tratamento fora, se não tiver, a clínica não tiver esse credenciamento, não pode levar as células. Não pode, ou a não ser que eles abram uma exceção, mas eu duvido que o americano abra exceção, até porque há fila de gente querendo fazer tratamento lá. Então eu duvido que eles façam uma exceção por um motivo muito simples, eles não querem trazer nenhum viés de qualidade ao Ah, trabalho, sim. né? Então É. esse é o problema, porque chega lá, a família gasta horrores para transportar o material, e aí chega lá, o material não está bom, que é o que ocorre quando as pessoas guardam em clínica que não tem esse nível de credenciamento, que é o que me preocupa hoje, essa fábrica de estocagem que tem por aí, né? Nossa, doutor Nelson, isso é tão interessante. Olha, eu vou falar para o senhor. Ó, me julguem, tá? Mas eu acho que os obstetras que falam até mesmo sobre células-tronco ou que sugerem o congelamento das células-tronco, os pacientes não sabem disso. Eu não sabia disso. Mas é uma coisa que você sabe que isso eu vivi na prática, tá? Que a gente não nasce sabendo tudo, tá? E passa por Infelizmente, cada uma. o primeiro paciente que nos procurou querendo usar o sangue de cordão umbilical, quando nós contactamos aliás, eles contactaram a gente, a primeira pergunta é se é credenciado pela Associação Americana. E recentemente, por exemplo, que nós liberamos 2 sangues de cordão umbilical para uma unidade brasileira, a unidade brasileira era credenciada pela Associação Americana e nós éramos credenciados pela Associação Americana. Isso não traz viés de qualidade à resposta clínica. E se você injetar células-tronco mortas, no mínimo, o paciente pode correr risco, né, de morrer, com certeza. Né? Porque Com isso certeza, faz com que a tá? célula não funcione, né? Provavelmente a pessoa está esperando que produza sangue ou que produza um tecido, ela corre até risco de perder a vida. Né? Doutor Nelson, só voltar num ponto, desculpa, eu posso estar sendo redundante, mas o senhor falou da polpa do dente, da importância do profissional odontológico, né, para aquelas pessoas que não congelaram ou as células hematopoéticas pelo cordão ou pelo tecido do cordão sanguíneo, mas tem alguma possibilidade da mãe que está em casa vendo a gente identificar qual é o momento dela entrar em contato? Ah, começou a ficar meio molinho o dente do meu filho, vou entrar em contato com a criogênese ou não, é só através do dentista. Não, eu até convido a própria pessoa, para não ter essa preocupação, eu convido as pessoas que estão nessa fase, né, do dente de leite, né, que já entrem em contato se tem interesse. Porque a gente tem todo um arcabouço explicativo, tanto áudio quanto visual, para que tire todas as dúvidas e escolher o momento certo.
Mas o momento certo, e repito, qualidade, do meu ponto de vista, é o que melhor trará resultado futuro. Não dá para a gente fazer uma coleta correta de tecido da polpa de dente sem a participação do dentista. Então, é uma tríade. Nós, mãe, obviamente, e aí é o núcleo mãe-filho, né? E o dentista. Porque o dentista tem um passo fundamental, que é escolher o dente correto no momento certo, né? Trazendo menos complicação ao filho, porque não adianta chegar lá e arrancar qualquer dente se não tem nenhum outro dente já ajustado. Porque nós temos que lembrar, o dente de leite ele tem uma função final importantíssima, que é estabelecer o espaço correto para o dente definitivo crescer. Então não é chegar lá à toa e fazer, vamos tirar, pum. Toda mãe que tem essa dúvida, a gente preconiza procurar o dentista, a gente entra em contato com o dentista a pedido dela, claro, e com isso, provavelmente, a primeira coisa que ele fará, e digo isso porque eu sou médico e isso é uma decisão do dentista, fará uma panorâmica já para ver qual a situação odontológica do filho desse potencial doador de polpa de dente. E aí ele já estabelece o time, o tempo correto da coleta. Mas uma coisa que eu deixo claro e eu vou repetir também, eu acho que é importante a sua questão. Aquela coisa de tirar o dente, né, na mão, sequinho, e falar assim, agora eu vou mandar lá para a criogênese, não dá certo, tá? Até porque o melhor material é quando o material está recém-removido, sem ter risólise. Esse é um termo do dentista que quer dizer o dente só cai porque vai morrendo a parte interna. Aquilo não pode estar totalmente morto e o dente na mão da pessoa em casa. Então ela não pode, né? Então é um material vivo. E quanto antes a gente tira sem atrapalhar a dentição definitiva, é a melhor forma da gente extrair a mesenquimal. E essa mesenquimal do dente, que eu acabei até esquecendo, que me chamou a atenção e que foi muito bonito, que eu aprendi muito, foi que no laboratório, é incrível isso, né? A gente dá uma sensação, eu vou falar, vou falar uma coisa que é uma blasfêmia, mas dá uma sensação de que você pode dar uma sensação de Deus ali na hora, né? Porque você vê uma célula crescendo e da forma como você vai injetando nutrientes, ela começa a ter formações neurológicas, entendeu? E é uma coisa que não era neurológica, né? Era uma célula tronco mesenquimal, que é fusiforme, que ela é meio alongadinha. Na nossa área, como se fosse um fibroblasto, vamos dizer assim. E ela começa a ter aquelas interações de ramificações que lembram muito o neurônio. É interessante, sabe? E com isso, isso para mim foi também, e com meu sócio com certeza, ele não está aqui para participar, mas eu acho que foi uma visão que ele também teve na hora. E uma outra coisa que fez nós investirmos nisso aí, e sabendo que nós estamos tentando fazer o melhor para o cliente também, que quer prover a sua família com essa segurança biológica, foi um trabalho que eu participei de colocação de célula-tronco na medula espinhal, que é um histórico triste. São pessoas que ficam acamadas, né, depois de acidente automobilístico, de moto. E a gente injetou, junto com o Hospital das Clínicas, né, célula-tronco na medula espinhal. E com isso a gente teve várias respostas laboratoriais muito interessantes, sabe? Quer dizer, mostrando que depois da colocação da célula-tronco ali, começou a ter passagem elétrica. Porque a nossa medula espinhal, a medula nervosa, ela nada mais é que um cabo elétrico. E são informações que sobem e descem que mandam a comunicação da nossa cabeça para os nossos músculos. E quando você corta aquilo, você fica sem movimentação nenhuma. E é interessante como isso aí me fez alertar, me fez... Sabe quando acende uma luz na nossa cabeça? Como assim, pô, essa é uma ideia fantástica. Célula-tronco realmente é um processo interessante. É um processo. E fico triste, né? Que tem gente que, obviamente, aliás, isso o mundo é assim, que acha que célula-tronco não serve para nada. Eu acho que é muito complicado isso. Célula-tronco já faz parte, né, de Eu ia, medula óssea. Né? eu ia perguntar exatamente, eu ia perguntar isso que o senhor trouxe agora, porque às vezes
Trazendo de uma forma um pouco mais concreta, doutor Nelson, ah, eu sei que são trocentas, mas a paciente me pergunta, Sibeli, beleza, eu entendi a funcionalidade das células-tronco, mas quais são as reais chances de eu precisar usar as células-tronco? Quais são as principais, não dá para falar em todas, porque obviamente são muitas, mas quais são as doenças mais prevalentes que meu filho pode vir a precisar a usar? Quais são as chances e quais são as principais doenças? Quais são as mais comuns? É uma pergunta de congresso, sabe? Essa que você fez. Pergunta difícil. Mas é uma pergunta que hoje eu tenho muito mais tranquilidade de responder do que há 20 anos. É. Quando nós começamos a estudar célula-tronco há 20 anos, quando começou o funcionamento da criogênese no Brasil, a gente tinha a chance de uso de uma célula-tronco do bebê para ele mesmo de 1 para 100 mil. Né? Ou seja, extremamente rápido. Também não quero passar para os pais, meu Deus, eu tenho que coletar porque o Dr. Nelson, esse japonês, falou para mim que agora meu filho vai ficar doente. Jamais. Mas quando nessa evolução desses 20 anos, o que cresceu? Cresceu o manejo genético das células. Sabe que hoje o potencial da medicina cresceu muito. 2, a medicina está partindo para a medicina individual, ou seja, o tratamento individualizado. Que é mais individualizado que a própria célula-tronco do bebê? 2. 3. O campo está crescendo da área hematológica para o campo não hematológico. Em média, hoje, há 20 anos, quando a gente falava de 1 para 100 mil, pelo menos, a chance, hoje está girando, principalmente nos países que estão mais avançados na área de terapia celular. Hoje eles defendem que o uso aumentou de 1 para 100 mil para 1 para 2.500 ou para 5 mil nas. Nossa Senhora! Com isso, claro, jamais vocês escutarão da minha boca, pelo menos, que é comum. Porque eu quero que seu filho nasça e viva todos os 80, 90 anos de vida dele com saúde. Não há dúvida disso. Mas quando você começa a enfrentar leucemia mieloide aguda sem doador de sangue, sem doador de medula compatível, leucemia linfocítica, doenças como hemoglobinopatias, doenças autoimunes, não é doenças autoimunes que a pessoa trata em casa. Existem doenças autoimunes graves, onde a pessoa corre o risco de morrer no hospital. Né? Tumores sólidos infantis. E estou falando em situações até mais drásticas, onde não se encontra doador compatível. Essa história de encontrar doador compatível parece uma história tranquila. Nós tivemos recentemente várias pessoas mais conhecidas tiveram a sorte de encontrar pessoas compatíveis. Mas essa sorte não é colaborada por todos, tá? A chance de encontrar gente compatível no mundo está cada vez mais difícil. Sobretudo numa sociedade de um único filho. Então, numa sociedade de um único filho, você não tem mais o irmão compatível, que é o que tem maior chance. Então, numa sociedade de um único filho, passa a ser a própria genética dele com ele. Né? Então, quando você não tem chance de encontrar alguém compatível, todas essas doenças que eu listei, que é a leucemia, ou doenças degenerativas como paralisia cerebral, autismo, diabetes, isso passa a ser a saída, o uso da própria célula-tronco. E dentre essas células-tronco, quanto mais jovem, melhor. Claro, por uma questão que eu até decifrei aqui, que é a questão das intempéries ambientais, que promovem mutações, muitas vezes mutações que deixam a célula-tronco praticamente sem possibilidade de uso nenhum quando se torna adulta, tá certo? Então, dessa forma, e dois outros grupos que eu acho que é imprescindível que esses pais tenham um nível de preocupação mais exacerbado em relação a coletar célula-tronco ou não. E é uma questão genética. São famílias que têm muita doença oncológica. É incrível.
dizer. E nem quero que famílias tenham esse tipo de azar. Mas tem famílias que têm uma tendência a ter até certos grupos de doenças oncológicas. Então, se você tem uma família que tem tendência oncológica, e é nítido saber disso. Qualquer popular sabe, nossa, minha família só tem câncer de colo. Nossa, na minha família só dá diabetes. Nesse caso não é oncológico, claro. Mas só para dizer que as famílias têm tendência. E só talvez um cara muito desprovido de conhecimento genético não consiga perceber que isso é uma verdade. Qualquer pessoa que não precisa ser da área médica e muito menos estudada. Você pergunta, sua família tem uma doença que Todo parece que é comum? Ah, mundo tem, né? nossa, minha família tem isso, tem isso, tem isso. Faz a lista. E outra coisa que me preocupa muito, que é uma coisa que eu defendi isso há 20 anos, quando estava começando as coisas, são pessoas que têm tipo ovodoação de desconhecidos, que formam um núcleo genético que não é da família. Doutor Nelson, essa ia ser uma das minhas perguntas aqui. Trazendo, trazendo toda essa questão de células troncos para as pessoas que me buscam para tratamento, normalmente casais homoafetivos, que se fazem mão de bancos de sêmen, lança mão à doação de óvulos, ou até mesmo doação de embrião, ou até mesmo num mesmo núcleo familiar, que, pô, nasceu uma criança com os meus ovos e um sêmen doado, nasceu uma criança com os ovos da minha esposa com outro sêmen doado. Qual, qual a importância para esses casais que usam doação de gametas ou embriodoação? O que isso pode trazer de benefício para eles? Essa é uma área que você provavelmente estuda até mais do que eu. Eu posso te dizer do ponto de vista genético e de célula-tronco. A partir do momento que esse casal, porventura, busca essas alternativas, por sorte tem essas alternativas que dão cabem no Possibilidade da direito família, né? de ter o seu filho. Então, nesse caso, quando você começa a formar de ovo masculino ou ovo feminino desconhecido, é óbvio que aquela genética não vai ser. Como aquela genética passa a não ser da sua família e parte desse ovo masculino ou feminino doado, às vezes é de desconhecido, então, o que eu posso dizer geneticamente? Eu sempre defendi que esses casais têm prioridade a coletar o sangue do cordão, porque é a única forma de você manter estocado um tecido biologicamente compatível com esse bebê, porque ele não terá compatibilidade nem com os pais, né? Porque foram feitas de misturas de ovo masculino e feminino que não é desse casal homoafetivo, ou de forma completa ou de forma de 50%. Então, nesse caso, eu defendo, tal como o histórico oncológico, eu defendo e de forma muito forte a coleta do sangue de cordão umbilical. Não sei se Porque eu respondi a pergunta, mas é um ponto muito forte. Né? sim, trazendo o senhor apresentando aí o mundo da hematologia para gente, mas trazendo o senhor um pouco para o mundo da reprodução, quando, principalmente bancos de sêmen, quando o senhor entra para escolher um sêmen, tem bancos de sêmen que tem mais de 2.000 doenças genéticas testadas, mais de 2.500 doenças genéticas testadas. Imagina, você vai saber mais do doador do que de você mesmo, entende? Sim. E as pacientes perguntam, ainda questionam, pô, se eu já sei o rastreio genético do meu doador, já sei o rastreio genético da minha doadora, mas as coisas podem ser adquiridas, né? Não só herdadas. Então, É verdade, isso não garante total segurança. Né? Claro que aumenta muito, mas sim, ou seja adquirida, as combinações genéticas trazem um resultado às vezes desconhecido. exatamente, aquela divisão embrionária que vai acontecer do momento da concepção até a formação de blastocisto, mais de 1.000 células formadas em 5, 6 dias, a chance de acontecer alguma mutação genética é muito grande. Então, eu queria aqui frisar, sim, a importância, por mais que nós saibamos algumas questões genéticas
de um doador ou de uma doadora, continuo dizendo a importância e a necessidade para um futuro mais saudável. E eu não posso falar mais garantido, né? Porque nada é 100%, mas possibilidades maiores de tratamento. Eu sempre falo aí das células-tronco, da importância do congelamento delas e essa possível prevenção para um futuro. É claro que, como o senhor disse, a gente não espera que as pessoas fiquem doentes, Não, mas eu acho que caso fiquem, tem uma possibilidade a mais aí de uma terapia curativa até. Doutor Nelson, uma coisa, obrigada por essa explicação, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que eu atendo, isso é muito importante, obrigada por isso. Doutor Nelson, fizeram uma pergunta aqui há um tempão atrás, eu vou trazer esse assunto de novo, porque a gente acabou... Se respondeu, talvez a gente não tenha sido claro o suficiente, mas qual a diferença de congelar células do sangue do cordão e tecido do cordão? O que cada uma vai servir para quê? É a mesma funcionalidade? Por que eu faço um, ou faço o outro, ou faço os dois? essa é uma pergunta fundamental também, né? Parabéns, né, para a pessoa que perguntou, porque é uma dúvida comum dos pais. Dentro da possibilidade, se os pais estiverem, eu faria os dois, por um motivo muito simples. O sangue de cordão umbilical ele tem potência para produção de células hematopoéticas. Ela é utilizada rotineiramente para transplante, que a gente fala de medula óssea, mas é por causa do histórico da medula. Mas o transplante de sangue de cordão umbilical é uma coisa feita no dia a dia por causa do potencial de formação de sangue. Agora, quando você guarda o tecido do cordão, eu acho que abre um leque fundamental para as doenças não hematológicas, como é o caso, por exemplo, do autismo, da diabetes, das lesões musculares, lesões cartilaginosas. Então, isso é outro campo. No meu ponto de vista, o tecido do cordão ele é mais rico nesse tipo de célula-tronco mesenquimal. Tá? Por isso que eu defendo realmente para que os pais pensem e decidam pela coleta dos dois materiais, do meu ponto de vista. Tá? Né? Porque são funções totalmente diferentes. E uma coisa que eu queria acrescentar, se tiver, não sei como é que está o tempo, né? Não quero estourar e nem encher muito a cabeça do pessoal. Mas a polpa de dente, muita gente me pergunta, mas se eu coleto sangue, por que eu vou coletar a polpa? Mas tem uma coisa, eu não sei, eu uso sempre o exemplo do antibiótico. Né? Quando o Alexander Fleming descobriu a penicilina, né, na virada do século passado, salvou o mundo de algumas doenças infecciosas. E aí, com o tempo, com a evolução dos antibióticos, muitos cientistas na década de 50 começaram a perceber de que provavelmente a penicilina deixaria de ser usada, porque haveria um incremento muito grande de novos antibióticos. Vamos aos fatos hoje. A penicilina é usada até hoje. Nunca deixou de ser usada e talvez seja um dos mais utilizados no mundo inteiro. Né? O mais antigo antibiótico é usado até hoje. Por que eu falo isso? Porque eu no momento, com 25 anos estudando isso, eu posso dizer com um certo grau de certeza de que cada célula-tronco de diferente tecido tem uma função. Tá? Então, na minha opinião, a célula-tronco da polpa de dente tem uma propensão neurológica fantástica. Neurológica. Neurológica. Como, por exemplo, a célula-tronco do tecido do cordão é para tecidos não neurológicos, como cartilagem, por exemplo. Então, é claro mas é claro que eles podem se misturar. Mas então eu acho que é um acréscimo, né, da função, da tendência biológica. Embora ambos sejam células-tronco mesenquimais do tecido do cordão e da polpa, o campo de estudo está mostrando que elas têm uma afinidade, mas elas não são as mesmas células. Tá? E eu tenho certeza que nos próximos anos vão corroborar com tudo o que eu estou falando aqui. Interessante. É como se isso aqui é melhor para sinusite, isso aqui é melhor para pneumonia. Mais ou menos como a questão do antibiótico. Né? Cada vez mais nós vamos aprender que cada célula tem uma tendência biológica. Doutor Nelson, quem não congelou nenhuma lascou, né? Eu acho que não. O mundo
corre, né? Eu acho que a gente tem as células-tronco que a gente coleta do adulto, mas é aquilo que eu te falei. Sempre ele é um material mais contaminado, às vezes, pela É, própria, com certeza. e com certeza ele já tem uma intempérie, ele tem um relógio biológico já velho, né? Já trazendo problemas, né? Doutor Nelson, eu não sei também como o senhor está de tempo aí, Eu tô, mas eu tô à só disposição, mais. senão o pessoal vai querer me matar, porque eu falo Não, demais. sim. E eu tô cheia de dúvidas também, né? Eu também vou perguntando se eu gosto de falar, então tá ótimo. Mas, doutor Nelson, eu sei que não quero que o senhor me responda especificamente o quanto é, mas eu quero que o senhor fale um pouquinho da acessibilidade disso. A gente está falando de assim, coisas simples, coisas acessíveis, da mesma forma como falam da reprodução humana, não é nada aquilo do que as pessoas pensam, é muito mais acessível do que as pessoas pensam. E eu acredito também que o congelamento das células-tronco também seja algo acessível. Eu entendo que, assim como na reprodução, as coisas vão melhorando, os meios de cultura, tudo isso, e da mesma forma a competitividade também vai fazendo que os custos vão diminuindo. Então eu queria que as pessoas entendessem que é algo acessível, não é nada mirabolante. E o senhor, não sei se, óbvio que a gente não pode nem falar sobre isso, mas falasse um pouquinho dessa acessibilidade, tanto de informação, como o senhor já disse no site, tanto financeira, divide em parcelas, como Eu, a criogênia funciona, todas essas coisas. Se o senhor puder falar um pouquinho para as pessoas entenderem sobre isso também. eu posso dizer com grande grau de certeza, tá? Que o custo é extremamente acessível, tá? É que às vezes a medicina acaba nos proibindo de questão de preço, marketing, essas coisas, é muito complicado. Mas eu posso Sim, falar sim. que o mais caro é o primeiro ano. Por quê? Porque o primeiro ano você vai pagar pela coleta e pela manutenção do primeiro ano. Então, mas tem a coleta envolvida. Isso vai tirar, eu posso garantir que é muito menos que muito seguro de carro, tá? Né? E, e obviamente cada um dá uma importância e As obviamente a coisas. finalidade, a vontade de coletar ou não por questão filosófica, por questão científica. Mas qualquer carro nacional, não estou falando de carro importado, não, né? Mercedes, BMW, que andam por aí. Estou falando de carro nacional real. Na faixa de 100, de 80 a 100 mil reais, a coleta é mais barata. E outra coisa, divide mais que um seguro hoje em dia. Que o seguro não estão mais dividindo em 10 parcelas, é tudo 6, 5, né? Não tem mais essa moleza, não. E a anuidade, então, depois que você faz o primeiro ano, no segundo ano, então fica uma coisa mais tranquila. Eu posso dizer para vocês, se você fuma, você gasta mais fumando do que para manter a célula do seu filho estocada. Quer tirar a maior dúvida? Liga pessoalmente no banco do 0800 773 2166 na Criogênesis. Tira a sua dúvida, é real, não estou exagerando. É menos que um seguro de carro e depois do segundo ano é mais barato do que fumar. E não precisa ser tabagista pesado, não, tá? Só para as pessoas, doutor Nelson, terem uma ideia de quão acessível isso é, tanto de. Eu não digo tanto de informação, não da parte da criogênese, mas da parte dos próprios médicos mesmo que desconhecem essa possibilidade, mas da acessibilidade de todos os cantos que isso tem. Obrigada por isso. Eu sei que às vezes pode parecer comprometedor, mas o senhor foi muito sutil. Obrigada por isso. Não, mas a melhor forma, eu acho que. Eu tenho certeza que se ligarem, vão achar, pô, é mais barato do que aquele japonês. Entendeu? É incrível. Mas também cuidado, tá? Uma outra coisa que eu tenho notado, também é um tema muito difícil. Existe uma variação de preço aí. Cuidado com o mais barato também, né? Assim, porque são coisas que detêm qualidade, são materiais importados, são tudo. Tudo isso traz um custo operacional. Também, ó, não estou querendo dizer para pegar o mais caro, mas cuidado com o milagre, né? Sabe? É Cuidado. igual laboratório de reprodução, doutor Nelson. Tem que ter bons investimentos, tem que ter material de ponta, tem que ter um backup se a luz acaba, o gerador tem que estar lá, todas essas coisas que traz qualidade ao serviço, né? Obviamente.
Doutor Nelson, a gente... Estou passando aí 10 minutos do tempo do senhor. Imagina, E, eu não eu sei que se a gente ficasse aqui... Ah, uma pergunta. Ah, doutor, perguntaram aqui, ó. O Fred Oma, é verdade, ele já tinha perguntado isso antes. Se é possível trazer materiais congelados de outras empresas para o laboratório do senhor. olha, seria uma honra receber o material, mas eu nunca estimulo o transporte por finalidade só de transporte, por local, porque todo transporte no Brasil envolve risco. Tem um pouco de preocupação. Eu só estimulo o transporte quando é para uma unidade para uso clínico, né? Eu não gosto de transportar dessa forma, só porque eu vou mudar, porque eu quero mudar, a não ser que seja uma coisa muito intransigente ou uma situação que quebrou qualquer protocolo de confiança. Mas eu não estimulo esse tipo de viagem, de ficar trocando de uma empresa para outra, por causa dos riscos relacionados ao transporte. E falo isso porque eu, sabendo do risco, eu tomo um cuidado extremo. Quando as empresas com menor qualidade se põem a transportar de forma até gratuita, cuidado, né? Então, eu não estimulo muito esse tipo de situação. Tá? Claro que se for uma coisa irreversível, por questões de quebra contratual grave, aí eu peço para entrar em contato conosco, a gente está aqui para ajudar. Perfeito, perfeito. Doutor Nelson, só uma dúvida agora minha, tá? É mais uma coisa burocrática do que qualquer outra coisa. Na reprodução, a gente tem um negócio que chama time-lapse. Time-lapse é uma máquina. É uma máquina que acompanha o desenvolvimento do embrião, da sua formação, desde o início até quando ele se torna um blastocisto. E é uma microcâmera que vai acompanhando toda essa evolução. Então, o paciente ele acaba tendo um vídeo da evolução desse embrião. É claro que tudo gera custos. E quando o senhor ficou falando das células mesenquimais, da formação de tecido neuronal nessas células, eu fiquei pensando, nossa, será que existe vídeo disso? Existe isso também para acompanhar o crescimento dessas células? Eu estou sendo redundante para o É senhor? possível, na época eu filmei. Na época eu É filmei, mesmo? na época eu filmei, faz tempo que eu não vejo esses filmes, mas é possível, nossa. Mas no nosso laboratório mesmo, a gente tem câmeras que podem filmar todas as transformações. E a gente fotografa muito. Não fazendo filme, né, porque são situações que demoram muito tempo, mas a gente vai fazendo aquelas fotografias seriadas. E é possível até ver isso hoje, né, depois de 20 anos, no próprio. Se o pessoal quiser entrar no Google, acaba até vendo isso aí, entendeu? Muita gente mostrando essas transformações. Mas, repito, o que mais me chamou a atenção que foi uma mudança entre a célula fusiforme fibroblástica comum, indiferenciada, para um tecido neuronal. Aquilo me fez sentir um pouco próximo de Deus, sem blasfêmia, claro. Né? Mas assim, dá uma sensação de que você, estou fazendo um papel de Deus aqui, entendeu? Que é fazer uma célula totalmente imatura por uma célula que tem uma função, e função nobre, no caso, um tecido neurológico, né? Uma célula neurológica. Então isso tem, inclusive tem até disponível no Google. Mas isso eu vi há 20 anos, coisa que ninguém falava de célula-tronco, praticamente. Eu vi essa transformação. Né? Então, por isso que eu estou aqui conversando sobre isso, entendeu? Doutor Nelson, uma pergunta Não também deixa. que me fazem. Ah, com certeza. Uma pergunta, doutor Nelson, que também me fazem no consultório. Eu tenho até medo de receio de responder às vezes. Fala, Sibeli, uma célula-tronco pode virar um coração, pode virar um fígado, pode virar algum tecido. Então ela também pode virar um gameta, pode virar um óvulo, pode virar um sêmen. É mais de curioso. O que que o senhor me responde dessa pergunta? Que o céu é o limite na célula-tronco. Não vou falar automaticamente que vira, mas eu conheci vários pesquisadores, inclusive russos aqui que estavam no Brasil e russos de centros europeus, e tem muito estudo em formação de gameta vindo de célula-tronco. Tá? Vamos aos fatos, né? Eu vou falar uma coisa muito filosófica.
Todas as células do nosso corpo têm todo o material genético. Então, quando nós nascemos de uma única célula, que foi a fusão do ovo masculino e feminino. A partir dali, toda a célula copia o material genético da anterior. Então, isso faz com que, filosoficamente, quando a ciência está indo em direção a isso, descobrir cada passo dessa transformação, então a gente vai poder gerar qualquer tecido. Porque todas as células têm todas as informações. É que a cada geração de uma célula houve um passo ali que inibiu um grupo de genes e estimulou outros a formar a unha. Aqui não, aqui é fígado, aqui é... Claro, eu quero só deixar claro, não estou querendo dizer, não, então o Dr. Nelson, aquele japonês, falou que forma fígado. Não, não é isso que eu estou. Mas eu acho que está indo nessa direção. De Qual é formar... o start, né, doutor Nelson? O que diferencia essa célula, né? Sim. Então, acho que esse é o ponto da ciência, não é? Todos nós sabemos que qualquer célula, se eu tirar a célula da ponta do meu nariz, ela vai ter o 2N lá, todos os genes que eu tenho na minha célula que está na minha unha do pé. O que diferenciou foram os passos biológicos, aquilo que fez mudar, ativar alguns genes dos outros. E nós vamos chegar lá. É uma questão de tempo. Eu acho que pode ser que eu fale uma besteira, mas talvez a epigenética seja aí um grande start Sim. para que tudo se desenvolva. Não, vê que você está assim, você é super centrada em uma área avançada da epigenética. Então, você está com autoridade plena a falar. É um mundo desconhecido, o fato é esse. Estamos ainda no início. Né? Desde quando o Gregor Mendel, foi um monge católico, Maravilha. fez os primeiros experimentos da filha, nós não chegamos no 100. Nós estamos no 10 ainda. Tem muita coisa para frente. Né? Exatamente. Doutor Nelson, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu queria muito agradecer o senhor, fundador da Criogênese. Muito obrigada pela aula que o senhor deu para mim, pela aula que o senhor deu para meus pacientes que aqui estavam, alguns colegas que eu vi que aqui também estavam, para trazer conhecimento para a gente nessa área. Mais uma vez, agradeço todas as meninas que me receberam quando eu fui conhecer a Criogênese. Foi muito legal. Assim, é diferente quando a gente vê algo palpável, né? Assim, só tenho para agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Isso não tem dinheiro que pague. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos os seus pares aí, os seus pacientes também. E obrigado. Quando tiver outra oportunidade, eu quero ajudar. Né? E a Criogênese está à disposição, né? Tanto no site criogenesis.com.br e o nosso telefone 0800 773 2166. E obrigado por tudo, tá? Espero Imagina. ter... Só eu que agradeço. Doutor Nelson, muito obrigada. Estou à disposição para o senhor, qualquer coisa que o senhor precisar. E agradeço a atenção mais uma vez. Boa noite para o senhor. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada para todos que estavam aqui também.